Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo, nós abordaremos o método de iteração de ponto fixo simples, que é um método usado para cálculo de raízes de funções de uma variável. Bom, até o presente momento, nos vídeos anteriores, nós trabalhamos com métodos intervalares, que eram métodos onde nós delimitávamos o espaço de busca das raízes. Nos métodos abertos, nós não temos um intervalo, nós temos aproximações iniciais, pode ser uma, pode ser dois valores, e essas aproximações vão buscando a raiz até a sua convergência. E é um tipo de método que tem um pequeno problema. Tem um problema da divergência. Dependendo do caminho ou das condições ou da própria característica da função, esse método, ao invés de convergir para um valor, ele pode divergir, ir para valores muito discrepantes e não encontrar a raiz. Aqui nós temos uma ilustração gráfica dos métodos. Então, nós temos aqui, nesse primeiro gráfico, um exemplo de método intervalar, onde nós temos um limite inferior e o superior para o qual nós vamos fazer a busca da raiz. E, nesse sentido, o método busca, ao longo das iterações, ir reduzindo esse espaço de busca até nós chegarmos na raiz da função pela qual a gente está buscando. Nesse segundo gráfico, nós temos um método aberto. Então, temos aqui uma estimativa inicial. E como eu afirmei anteriormente, esse aqui é um exemplo onde há uma divergência. Então, ele direciona para uma próxima raiz estimada, e que direciona para outra raiz muito distante da verdadeira raiz. Então, é um caso de método aberto onde pode divergir ao invés de convergir. E no terceiro método, no terceiro gráfico, aliás, nós temos um caso onde há uma convergência, e aqui de uma maneira muito rápida. Então, os métodos abertos, eles podem convergir rapidamente, ou podem divergir. Então, vai depender da situação. Um dos métodos abertos é o método de iteração de ponto fixo simples. Nesse método, nós reorganizamos a lei de formação da função, isolando uma das variáveis x, a gente iguala a função igual a zero e isola uma das variáveis, e assim a gente cria uma nova função. E é a partir dessa nova função que nós vamos pesquisar as raízes das próximas iterações, até a gente encontrar aí uma raiz estimada. A fórmula para o cálculo do erro dessa função é o módulo da razão entre a diferença da raiz estimada atual, na iteração atual, menos a raiz estimada da iteração anterior, essa razão dividida por xi mais 1, que é o x estimado, a raiz estimada para a iteração atual. O algoritmo, caso você queira, ele pode ser organizado de tal maneira que ele vai terminar a partir de que você alcance um erro tolerado, ou se você pré-estabelecer uma quantidade máxima de iterações. Então, conforme eu disse, dependendo da escolha na qual o x que nós isolamos na fórmula, a função pode convergir para a raiz ou pode divergir. Aqui, como exemplo, nós vamos procurar a raiz positiva da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6, usando a aproximação inicial x0 igual a 1,5. Detalhe também que essa aproximação inicial pode interferir na convergência. Então, de que maneira que nós fazemos isso? Nós substituímos f de x por zero e
Em uma das possibilidades, nós isolamos esse x aqui, né? Então, o 6 está negativo, vai para outro membro positivo, e o x quadrado está positivo, vai negativo, gera essa primeira G1 de x. A outra possibilidade é nós isolarmos este termo x, que está elevado ao quadrado. E nesse caso, o resultado vai ser, né, mais ou menos a raiz quadrada de 6 menos x, ou, né, simplesmente a gente usa aqui a raiz positiva. Bom, aqui temos uma tabela para as duas funções G1 e G2, então nós vamos obtendo aí as estimativas da raiz. Então, a estimativa inicial é 1,5. O que a gente faz é substituir essa estimativa no lugar de x ao quadrado. Então, 6 menos 1,5 ao quadrado dá 3,75. Depois, a gente pega esse valor obtido, substitui no lugar de x novamente, e aí nós vamos ter menos 8,0625. Então, as respostas da função para as raízes atuais nos geram as estimativas de raízes para as iterações seguintes. E aqui a gente percebe, né, que não há uma convergência para um valor determinado. O número está diminuindo muito drasticamente, né? Em módulo, a gente poderia dizer que o número está crescendo cada vez mais. Já para G2 de x, que consistiu quando nós isolamos, né, o termo quadrático, né, o x que está no termo quadrático, nós substituímos 1,5, obtemos 2,12. Depois substituímos 2,12 na função para achar a estimativa da raiz seguinte, 1,96944. Depois, substituímos esse valor obtido de 1,96, obtemos 2,007. E substituímos 2,007, obtemos 1,998. Então, perceba que está havendo uma oscilação, né? Ele avança um pouquinho para cima, depois vem um pouco para baixo, mas essa oscilação está convergindo para 2, né? Então, 2 é uma das raízes dessa função, e no caso é a raiz positiva. No caso, essa função aqui é uma função quadrática, a gente consegue achar as raízes dela pelo método resolutivo, mas nem sempre nós vamos ter uma função que possui métodos resolutivos algébricos, né, como uma função quadrática possui. Então, a raiz converge para 2. Bom, com relação à convergência, o que se sabe para esse método é que é necessário que a derivada próxima da raiz tenha um valor ou uma magnitude menor do que 1. Quando a gente fala magnitude, a gente considera um módulo, né? Ou seja, se o valor da derivada próxima da raiz for um número maior ou igual que 0 e menor que 1, ou se for maior que menos 1 e menor ou igual que 0, significa que o método de iteração de ponto fixo vai convergir, conforme a gente está vendo aqui nos gráficos A e B. Então, a gente tem aqui uma convergência em torno da raiz, né, que é o ponto de encontro das curvas obtidas por meio da separação das variáveis, né, os termos que compõem a função. Caso essa derivada seja maior que 1 ou menor que menos 1, que é o caso dos gráficos C e D, nós vamos ter uma divergência, né? Não vai haver convergência para um determinado valor. E assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero ter colaborado, espero que você consiga aprender alguma coisa com ele. Desejo bons estudos e até a próxima.